Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma videoaula de língua portuguesa. Nessa videoaula, trataremos sobre um novo gênero textual, que é o gênero reportagem. Então, nós sabemos que existe uma variedade de gêneros textuais, assim como o conto, como a fábula, como o infográfico, como a história em quadrinhos, como a crônica. A reportagem também é um gênero textual e tem características e tem algumas especificidades, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho mais. E para iniciar, vamos pensar um pouquinho. Vocês já viram alguma reportagem? Onde? Vocês conhecem alguns elementos que fazem parte dessas características desse gênero, que precisam estar nesse gênero textual reportagem? Então vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre ele. O gênero reportagem, ele é um texto que traz informações. É um texto jornalístico que está presente em vários meios de comunicação. Então, nós conseguimos ver a reportagem na televisão, no rádio, e aí quando nós vemos e ouvimos essa reportagem na televisão ou no rádio, é uma reportagem, é uma notícia, é uma informação repassada por um repórter, por um jornalista. Então nós temos uma reportagem ali falada. Já a reportagem escrita, ela pode estar numa revista, num jornal, na internet. Então, também podemos ver isso. Além disso, essas reportagens, elas sempre trazem um tema, elas sempre têm um assunto. E aí, além de informações, além de compartilhar informações sobre aquele determinado assunto, as reportagens sempre vão trazer dados comprobatórios, sempre vão trazer entrevistas com especialistas, para que esses dados comprobatórios e para que essas entrevistas elas validem, elas enriqueçam, elas aprofundem ainda mais nas informações que vão ser repassadas para as pessoas, certo? Então agora nós vamos observar essa reportagem que aparecerá na sua tela. Fiquem de olho. Então vamos à leitura da reportagem. Além de presentes, crianças merecem carinho, respeito e direitos básicos. Dia das Crianças deve ser lembrado não apenas pelos brinquedos, mas também pela luta contra a violência, exploração, opressão e negligência. O Dia das Crianças chegou e os pequenos só conseguem pensar em presentes, festas e doces. Mas o 12 de outubro precisa ser lembrado não apenas por ser o Dia dos Brinquedos, mas sim pelos direitos básicos e pelo respeito de que todas as crianças necessitam e que estão garantidos por leis, como a Declaração Universal dos Direitos da Criança, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Dos direitos das crianças previstos em lei estão o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à igualdade, entre muitos outros. Infelizmente, não é uma situação que vemos no Brasil. A desigualdade e a discriminação são problemas sérios da sociedade atual. Maria Salete Silva, coordenadora do Programa de Educação do Unicef no Brasil, fala sobre a questão. Ela explica: em todo o país, milhares de estudantes não conseguem avançar nos estudos e vão ficando para trás. Quanto mais eles crescem, mais difícil é a conclusão das etapas da educação básica na idade correta. Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança, para os efeitos da lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Márcio Motché, procurador da Justiça e coordenador de Direitos Humanos do Ministério Público do Rio de Janeiro, afirma que o Brasil possui leis ótimas, mas destaca ainda a falta de cumprimento dessas leis, falando sobre outro problema sério, o trabalho infantil. O trabalho infantil, proibido para menores de 16 anos, não é cumprido nem mesmo nas grandes capitais.
Muitas crianças ainda dependem da esmola para sobreviver, conta o procurador. O ECA destaca que nenhuma criança ou adolescente pode ser vítima de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde. Nos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente, deve-se obrigatoriamente comunicar ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. Disque 100 ou envie um e-mail para disquedenuncia@sdh.gov.br. O importante é denunciar. Então agora vamos conhecer um pouco sobre a estrutura do texto, do gênero textual, reportagem. Então, assim como todos os gêneros textuais, a reportagem ela tem uma estrutura que precisa ser seguida na sua produção. Vamos conhecer um pouquinho agora dessa estrutura. A reportagem, ela, assim como todo e qualquer texto, ela precisa de um título. Ela precisa de ter um título destacado. Um título em destaque para chamar a atenção do leitor, para chamar a atenção daquela pessoa que está vendo aquela reportagem num jornal, numa revista ou na internet. E esse título, ele geralmente é com letras grandes, geralmente é em negrito, justamente para chamar a atenção desse leitor para o texto. Então, vamos observar aqui, o título com letras bem grandes, com letras mais escuras do que o restante do texto, para dar esse destaque, para chamar a atenção do leitor. Depois do título, nós temos o lead. O lead é um textozinho, um breve resumo da reportagem. Esse lead fica abaixo do título. Então, nós temos aqui o título e temos em seguida esse lead, que é um resumo pequenininho, um breve resumo sobre a reportagem, para contribuir também para fazer com que o leitor tenha interesse na leitura dessa reportagem. Então, a partir disso, o leitor vai ter interesse em ler a reportagem com todas as informações, ou seja, ler a reportagem completa, visto que aqui nós temos algumas breves informações sobre essa reportagem. Então é para instigar o leitor a ler a reportagem completa, onde ele vai poder perceber e poder ser informado com todas as informações dessa reportagem. Aqui não foi colocado, mas nas reportagens nós vemos também as imagens. Nós vemos imagens, assim como essas, que estão relacionadas ao assunto, ao tema da reportagem. Além da imagem, ela precisa ter uma legenda, que é justamente uma breve explicaçãozinha sobre essa imagem. Nós vemos a legenda dessa imagem aqui, abaixo dela. Algumas reportagens nós vemos as legendas abaixo, outras nós vemos ao lado. Mas as imagens nós sempre precisamos utilizar a legenda, certo? E o corpo do texto. O corpo do texto é a informação completa. É todo o texto da reportagem, com a apresentação das informações, com os dados comprobatórios, com as entrevistas com especialistas para aprofundamento do assunto. Então, é todo o texto, que aqui nós temos, um trechinho, não é a reportagem completa, é apenas um trecho, para exemplificar a reportagem que está exposta aqui. Então,
ela é uma informação bem... não que ela seja tão grande, mas ela é uma informação que precisa estar completa, precisa ter essa comprovação, precisa ter essa veracidade, certo? E aí nós temos então os elementos que fazem parte da estrutura. Vamos só retomar rapidinho? Título chamativo, título grande, em destaque. Lead é um resumozinho breve da reportagem para apresentar ao leitor aquela reportagem. Corpo do texto é todo o texto, são todas as informações que serão apresentadas sobre aquele assunto para o leitor. E a imagem com a sua legenda, uma imagem relacionada ao assunto da reportagem com a sua legenda logo abaixo dela, certo? Então, vamos dar continuidade agora fazendo um paralelo, que muitas vezes alguém pode ficar em dúvida. Uma reportagem não é a mesma coisa de uma notícia? Vamos ver isso, fiquem atentos à próxima tela. É comum que vocês, enquanto estudantes, tenham uma certa dificuldade de compreensão, de associação em relação ao que é uma reportagem ou que é uma notícia, porque eles são muito parecidos, certo? Então, vamos tentar dar algumas informações, explicar melhor algumas informações sobre notícia e sobre reportagem. A reportagem, ela é um texto que debate um tema, ou seja, ela apresenta informações detalhadas sobre o assunto. Então, ela, como foi dito anteriormente, ela trata de um tema, ela dá a informação sobre um tema, dando as informações bem detalhadas sobre aquele determinado assunto. Já a notícia, ela apresenta os fatos e os acontecimentos de uma forma bem básica, de uma forma bem objetiva, de uma forma bem simples. Ela não chega a detalhar tanto esses acontecimentos. A reportagem, ela apresenta informações, ela utiliza entrevistas, utiliza dados comprobatórios, estatísticas, gráficos e opinião de especialistas para aprofundar melhor, para fundamentar melhor aquele assunto, para tornar aquela informação mais válida, mais verídica. Então, ele usa esses dados, as entrevistas com especialistas, dados comprobatórios, gráficos, né, para aprofundar melhor, para validar melhor aquelas informações. Na notícia, ele é um texto que contém apenas informações, mas ele não traz essas entrevistas com especialistas, ela não traz dados mais detalhados, ela é uma coisa mais simples, né? E além de tudo, a notícia ele é um texto bem mais curto do que a reportagem, justamente pelo fato de que a notícia ela não detalha bem, ela não aprofunda. É claro que a notícia ela passa a informação, ela informa também, mas ela não aprofunda muito, ela não tem uma riqueza maior, não tem tantos detalhes como na reportagem, que apresenta toda esse detalhamento, essa riqueza de informações sobre aquele assunto. Então, só para fechar essa parte, a reportagem, ele é um texto que tem como finalidade informar. Além de informar, ele contribui muito para a formulação, né, para criar a opinião dos leitores. Ele estimula essa opinião por parte dos leitores, certo? E aí, para isso, nós iremos ver agora, né, já que a gente já viu um pouco sobre essa diferença entre reportagem e notícia, nós vamos agora retomar a estrutura do texto da reportagem, para que a gente consiga reconhecer aqui mais uma vez, só para fixar onde que fica cada um dos elementos que nós vimos anteriormente. Então, nós vimos o título do texto, nós vimos o lead, nós vimos o corpo do texto. Bem simples, vamos observar que é importante que essa reportagem ela também mostre a sua data, né? A data em que foi escrita, que nós vemos aqui, ó, 12/10/2013. É a data dessa reportagem, que também é uma informação importante, né, para o texto.
nós vemos ainda vemos aqui o título do texto, que, como visto anteriormente, é algo que precisa estar em destaque, que precisa chamar a atenção, que precisa estar em negrito. Nós vimos ainda, embaixo do título, nós temos o lead, que é um breve resumozinho sobre a reportagem que vai ser detalhada em seguida. Então, tem a intenção de chamar a atenção também do leitor para a leitura dessa reportagem. Nós vemos em seguida a imagem com a sua legenda e o corpo do texto, que é aonde traz toda uma riqueza de informações, aonde detalha bem toda a informação do texto, certo?